Olá, boa tarde, bom dia ou até mesmo boa noite. Sou a aluna Nívia Maria, estudo na turma Informática 2019. Esta é uma atividade de linguagem de programação na qual irei explicar e exemplificar os seguintes conceitos de POO: herança, composição e polimorfismo. Pilares básicos. Herança é um mecanismo importante quando um grupo de classes apresenta a mesma interface, mas a implementação interna dos métodos é diferente, uma vez que possibilita que os desenvolvedores maximizem o uso dos métodos, comportamento e dos dados, estrutura dos objetos existentes. Podes entender? Herança, sob a ótica de linguagem de programação orientada a objetos, como sendo um mecanismo que construi classes a partir de classes existentes. De modo simplificado, herança é uma classe filha que tem os mesmos atributos de outra classe mãe, mas alguns atributos distintos. Exemplo: uma classe cliente, que é a classe principal, e duas classes filhas da mesma, pessoa física e pessoa jurídica. Neste exemplo, as duas classes podem ser entendidas como um cliente, mas cada uma com alguns atributos a mais. Irei explicar agora um pouco sobre composição. O que é composição? Composições são blocos de construção críticos de muitas estruturas de dados básicos, incluindo a união rotulada, lista ligada e árvore binária, bem como o objeto utilizado em programação orientada a objetos. Os objetos compostos são frequentemente referidos como tendo um relacionamento tem um. Uma composição acontece quando uma classe A tem instanciada dentro dela um objeto ou lista de objetos de uma outra classe B. Quando a classe A for destruída, os objetos da classe B instanciados dentro da classe A também serão destruídos. Além disso, ela é bem mais simples de entender que a herança acontece quando uma determinada classe A está contida em outra determinada classe B. De maneira alternativa de estender a funcionalidade de uma classe, agregando funcionalidades de outras classes. Herança refere-se em E1, composição, como havia mencionado, tem um. Agora irei falar o exemplo. No exemplo existem duas classes distintas. A primeira é a classe carro e a segunda é a classe motor. Imagine que toda classe carro tem uma classe motor. Neste exemplo, há uma relação entre carro e motor de composição, pois o motor está contido na classe carro. Agora, o que é polimorfismo? No princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas da mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma assinatura, mas comportamentos distintos, ou seja, é uma característica em orientação a objetos que usa a hierarquia de objetos. Como havia mencionado, o seu principal conceito é a propriedade de duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse responderem à mesma mensagem, cada uma de uma forma diferente. Ocorre quando uma subclasse redefine um método existente na superclasse, isto é, quando temos os métodos sobrescritos. Por exemplo, na imagem temos uma hierarquia da classe mamífero.
na qual essa classe mamífero tem um método locomover-se, parênteses, como mostrado aqui na imagem. Superclasse mamífero. Então, locomover-se, parênteses, abre chaves, e a ser implementado em alguma classe. Então, as subclasses macaco, homem e baleia herdam e sobreescreve o método citado na seguinte forma: subclasse macaco, locomover-se, parênteses, abre chaves, pulando de galho em galho, ponto e vírgula. Já na subclasse homem, locomover-se, abre parênteses, abre chaves, andando, ponto, vírgula, fecha chaves. Já na subclasse baleia, locomover-se, abre parênteses, abre chaves, nadando, ponto e vírgula, fecha chaves. Bom, os objetos de cada classe respondem à mesma mensagem locomover-se, abre parênteses e fecha parênteses, mas cada um de uma forma diferente, o que caracteriza o principal conceito do polimorfismo, como aqui podemos ver neste código. Bom, com a mesma variável objeto do tipo mamífero, podemos usá-la para receber objetos dos tipos das subclasses de mamífero, o que torna o código bem enxuto e limpo. Então, recapitulando, o principal conceito do polimorfismo é a propriedade de duas ou mais classes derivadas, macaco, homem e baleia, de uma mesma superclasse, mamífero, responderem à mesma mensagem, locomover-se, cada uma de uma forma diferente, pulando de galho em galho, andando, nadando, respectivamente. Finalizando, há autores que citam outros exemplos de polimorfismo, porém, o que foi dito aqui é o principal conceito. Então, polimorfismo também significa muitas formas. O que vemos ao lado desta figura é um exemplo disso, já que a variável objeto animal do tipo animal pode receber objetos dos tipos cachorro, gato ou até mesmo galinha. É quase parecido com o mesmo exemplo que eu acabei de dar do macaco, do homem e da baleia.